Paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu venho trazer para vocês mais um texto bíblico para a reflexão de cada um de vocês, amém? E o texto de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Se você tiver Bíblia aí, abra sua Bíblia e confira junto comigo. E diz assim: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus por essa rica palavra. Irmãos, o que a gente pode entender aqui é que aqui Deus é quem está falando com Josué, né? Animando Josué, porque Josué, após a morte de Moisés, que era quem estava liderando aquele povo, que saíram do Egito, né? Moisés estava liderando aquele povo durante o deserto. Porém, Moisés, ele estava, de certa forma, durante aquela trajetória, Moisés estava treinando Josué para uma futura falta dele, uma falta de Moisés, Josué pudesse estar preparado para ficar no lugar dele. Algo que todos nós deveríamos pensar, né? Todos nós. De estar fazendo o que é certo e preparando pessoas para ficar no nosso lugar após a nossa partida, né? Após o tempo que a gente não puder mais estar nesta função, na função que a gente estiver exercendo, independente de qual seja, mas que a gente possa sempre estar preparando alguém para uma possível ausência nossa, né? E Moisés, ele ali preparou Josué, né, para uma possível ausência dele futura, e glória a Deus por isso. Até que chegou o tempo, né, de Moisés, de Deus recolher Moisés. Então aquele povo ficou de imediato sem ninguém, né, para estar ali conduzindo eles, cuidando deles, até que Deus chegou até Josué e conversou com Josué, né? Deu forças a ele, explicou tudo. E aqui, a partir da onde eu li, né, a partir do versículo 6, ele estava dizendo: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E esse é o segredo do nosso sucesso, do sucesso de qualquer um de nós. Que a gente, quando aprender a fazer algo correto, que a gente faça realmente como a gente aprendeu. Se a gente viu que aquela pessoa antes de nós fazia daquela forma e teve sucesso, que a gente possa fazer como a gente aprendeu com aquela pessoa. E não a gente querer estar inventando coisa, inventando, e no final fugindo do que a gente realmente tinha que fazer, para que não dê nada errado. Que a gente não se desvie para a direita nem para a esquerda, muito menos olhe para trás, mas que a gente siga sempre em frente, fazendo aquilo que nos foi ordenado a fazer e como foi ordenado a fazer. Outra parte bastante importante, meus irmãos, que serviu muito para Josué e serve muito, 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 muito para nós nos dias atuais, né?
nos dias de hoje. Porque se a gente crê que a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, a gente tem que crer no que está escrito nela e tem que obedecer o que ela está nos mandando, nos ordenando a fazer. E assim como Deus disse naqueles dias a Josué, hoje eu venho e digo para você, em nome de Jesus, né? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Fale sobre o que está escrito na Bíblia dia e noite. Medite no que está dizendo na Bíblia dia e noite. Não tenha a sua Bíblia apenas como um livro de enfeite na sua casa. A Bíblia chegou até você para que você não seja enganado por qualquer um que prega, que chega falando coisas sobre a Bíblia até você. Não é muito bom a gente receber, né, ensinamentos das outras pessoas, porque às vezes a gente não tem Bíblia, mas você que tem, ouça. Quando as pessoas vierem pregar para você e tudo, ouça. Porém, tenha cuidado, não acredite em tudo que eles falam, mas você também tem consciência, mais ou menos, do que é certo, do que é errado. E quando você tiver uma dúvida sobre algo, até sem dúvidas mesmo, meu irmão, quando você ouvir um ensinamento de alguém, uma pregação, pegue sua Bíblia e vá conferir o que aquela pessoa disse. Estude ali, naquela palavra, no texto que aquela pessoa repassou para você. Medite bem, para que você compreenda o que Deus realmente quis passar para você e para todos nós. Para que você entenda e viva conforme o que está escrito ali. Porque muitas pessoas pregam, mas muitos também distorcem o que está escrito. Por isso que você tem uma passagem na Bíblia que no momento agora eu não sei onde é, eu não estou lembrada onde é, só pesquisando, mas diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Meus irmãos, tem muitos que vivem na igreja direto, vivem com a Bíbliazinha debaixo do braço, direto, como se diz, né? Mas mal abrem sua Bíblia para ler. Outros têm Bíblia em casa que serve de enfeite. Serve de enfeite para colocar num estante, numa mesinha de canto, num armário de boniteza aberto lá. Às vezes, muitos, na maioria, no Salmo 91 ou no Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está só ali aberta. Às vezes a Bíblia até empoeirada tá. Meu irmão, a Bíblia é um livro de receitas para a vida. Se você quer ter uma vida próspera, uma vida feliz aqui nessa terra, pegue seu livrinho de receita e cumpra elas à risca e você verá a glória de Deus na sua vida e na vida de sua família. Não adianta você ter um livro que lhe ensina como viver, lhe ensina como tratar seus pais, como educar seus filhos, como você deve ter sua vida cristã, se você deve estar em igreja ou não. Ensina como você ter um bom casamento. Ensina tudo que você precisa saber para ter uma vida próspera. Mas se você tem esse livro e você não lê, você não se interessa a aprender o que está ensinando nele, aí depois você fica aí se lamentando, reclamando porque as coisas estão dando errado, né? Mas a culpa de quem será? Porque se eu tenho um livro que me ensina a fazer as coisas tudo correta para que tudo vá bem comigo, e eu não abro esse livro, não estudo sobre esse livro e faço as coisas muitas vezes ao contrário, de quem será a culpa de depois eu estar sofrendo ou cheia de problemas ou sei lá o que mais, né?